Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador presidente Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Wagner. Oportuno tema. Começo parabenizando os proponentes, na pessoa do vereador Bortola, para criar essa frente parlamentar de proteção e defesa civil. Eu, quando penso no ocorrido de 2024, me vem a imagem da vereadora Daiane Mello e do ex-vereador Renato Oliveira no Fátima, que eu acho que representavam muito bem a angústia de colegas, né? Uma que seria parlamentar, um que era, mas da comunidade, numa angústia e num sofrimento atroz, na possibilidade da maior tragédia que a cidade viveria. Bom, todos sabemos o que aconteceu, né? Caxias, graças a Deus, sofreu, mas uma situação muito pequena se comparada a outras cidades do Rio Grande do Sul. Mas a lição que fica é que nós precisamos, o vereador Fantinel fala muito em prevenção, nós precisamos prevenir. Mas, quando eu falo nós, a sociedade, o poder executivo, o poder legislativo, cada um na sua função, o poder judiciário cobrando. Mas não existe prevenção sem recurso. É inadmissível. Na catástrofe que passamos, e nós lembramos, nós estávamos aqui na Câmara de Vereadores. Eu lembro, vereadora Marisol, a senhora presidente, nós, numa sessão, chovia aqui dentro, né? Dentro do plenário da Câmara de Vereadores. Acho que na história isso nunca aconteceu. Dada era o volume da chuva. Enquanto a cidade toda estava parando e a defesa civil sendo feita de uma forma amadora. E aqui eu falo amadora não em relação aos profissionais. Eu lembro do Bagé, eu lembro do coordenador virando noite, e as pessoas já não raciocinavam mais. E o prefeito, e aqui há de se colocar que o prefeito Adiló teve muita coragem, resiliência pela situação que ele passou. O prefeito Adiló virava noites também, circulava a cidade, correndo risco de vida, porque vários lugares nem eram acessíveis e o prefeito estava lá com os nossos esparsos recursos. Algumas pessoas riram, mas eu lembro de um comentário do vereador Rafael Bueno, que é de que nós, a Prefeitura de Caxias, com um PIB de quase 3 bi, não tinha um helicóptero. Nós não estamos falando de uma cidade pequena, mas uma cidade que, para acessar o interior da Vila Cristina, ou de Criúva, ou da Forqueta, enfim. Então, precisamos pensar nessa frente de que ela possa propor ao Poder Executivo, ou cobrar do Poder Executivo, projetos e a busca de recursos que são vultuosos. Estive em Niterói no final do ano passado, eu cito novamente esse exemplo. 300 pessoas morreram na tragédia lá do início de 2010, mais ou menos 300 pessoas no Morro do Bumba. Hoje tu chega em Niterói, bom, mas como é que foram as remoções? Praticamente não ocorreram remoções. Foi projetos no PAC que garantiram enormes obras de contenção. E aqui eu lembro do Beco do Xamixunga, que tem risco de desabamento ali na Luiz Covolan. Não choveu mais. Não está mais interditada a Luiz Covolan, mas tem risco de desabamento. Nós temos risco de desabamento lá na Chapa do Planalto e tantos outros da cidade. O nosso problema agora é o sol escaldante, que talvez a Defesa Civil logo aí à frente tenha que tomar outras providências. Mas, enfim, tem um estudo, como bem disse a vereadora Estela, o que há de se desenvolver agora são projetos. Possivelmente a prefeitura não tenha recursos sozinha para obras que são muito complexas, que envolvem, né, contenção, que envolvem prevenção. Aqui eu deixo o desafio, o vereador Daniel, o líder do governo. O setor de defesa civil precisa de pessoal, porque nós até agora, os momentos isolados de chuva que tiveram aí na cidade já causaram alguns estragos. Deus queira que nós não tenhamos nada parecido, mas precisa estruturar esse setor e todas as outras secretarias têm que trabalhar em consonância. Tem que fazer projeto, a habitação tem que tomar atitude e precisa fazer os projetos, esporte e lazer, a educação, a saúde.
Enfim, é um esforço importante que a cidade precisa fazer. A frente pode ser catalisadora e nos prevenirmos, já que os problemas climáticos são uma realidade. Já temos uma situação complicada em razão do calor, e a chuva, o frio, esses problemas todos podem fazer a nossa cidade sofrer e vidas serem perdidas. Então, contem com a nossa presidência, com a mesa diretora e certamente com todos os colegas para que essa frente trabalhe e auxilie, né, as melhorias que a cidade precisa nesse sentido. Muito obrigado. Devolvo a condução dos trabalhos